Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre esse projeto e especulação de construção de um estádio do Flamengo que poderia superar os 100 mil torcedores, muito por conta de uma parceria que poderia ter com o Banco BRB, que temos algumas atualizações, mas bom de estar algo concretizado, com fotos do projeto ou algo nesse sentido, mas que é algo que vem sendo especulado há um bom tempo. Inclusive boa parte dos projetos que eu vou deixar aqui no decorrer do vídeo para vocês são de alguns outros que já surgiram há muito tempo ou recente, né, de arenas para o rubro-negro, que certamente seria o maior estádio do Brasil em questão de capacidade. O que tem também de atualização daquele terreno da Caixa, que poderia ser construído um estádio ali no gasômetro, que poderia ser uma alternativa, até porque o Banco BRB tem tido um bom retorno também com essa parceria do Flamengo. Quanto que paga o banco para o clube, que eu quero comentar tudo aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, caso você goste de conteúdo como esse, de projeto de reforma de estádio, seja aí você torcedor do Flamengo ou de outros clubes, considere se inscrever aqui no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui já trouxemos diversos conteúdos como esse, de projeto de reforma de estádio, construção do zero, centro de treinamentos, então considere para você não perder nada. Bom, onde isso surgiu primeiramente em agosto de 2022, né? Onde em entrevista ao canal Paparazzo Rubro Negro, o Paulo Henrique Costa, que é o presidente do Banco BRB, disse aí então que o patrocinador revelou que busca um sócio para essa parceria, né? No caso com o Clube Carioca, que em um dos trechos dessa entrevista ele falou o seguinte, abre aspas: o primeiro movimento é a busca de um sócio, porque ele precifica a nossa parceria, que no caso compra uma parcela das ações, e isso gera o resultado que o Flamengo precisa para financiar a compra, né, desse terreno e a construção do estádio. Além disso, o BRB como sócio quer estar junto no Name Rights e vai continuar na parceria dando resultado para o Flamengo. Diz então a essa entrevista, deixando claro esse interesse então do banco com o Flamengo para ter essa parceria então que poderia levantar alguns milhões, eu diria até que bilhões, para a compra desse terreno e levantar o estádio do zero, que não seria algo fácil, até pela questão de localização e pela capacidade, porque não compensa de forma alguma o Flamengo fazer uma arena para 35, 45 mil pessoas de forma alguma. Até mesmo agora eu trago sobre a visão, né, de pessoas dentro do clube, qual que é uma capacidade que seria interessante pensando no longo prazo. Antes de darmos sequência aqui no vídeo, tem um recado dos nossos patrocinadores, o Futebol Interativo, que te dá essa oportunidade de trabalhar no futebol, tá? Seja, por exemplo, como jornalista, como comentarista, uma análise técnica e até mesmo para você trabalhar dentro dos clubes, tá? Só citando que todas as áreas você pode fazer aí, ó, gestão, comunicação, parte técnica, saúde e muito mais, que tem um grande diferencial que eu vou deixar aqui para vocês, ó. Mais de 40 clubes parceiros aqui no Brasil, que você pode inclusive fazer um estágio, fazer um período, né, de aprendizado nesses clubes, inclusive alguns no estado do Rio de Janeiro e por todo o Brasil, igual eu vou deixar aqui para vocês. Então tem essa excelente vantagem para você começar com o pé direito nessa sua área aí, então seja dentro do futebol, independente de qual for, né? E um bônus melhor ainda para vocês, você vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição, você tem mais de R$1.000 de desconto, no caso na sua matrícula, para você começar hoje mesmo no seu curso de formação no Futebol Interativo. O link vai estar tanto aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, além disso, né, o Paulo aí que deu essa entrevista ao Paparazzo Rubro Negro ainda afirma algumas questões importantes nessa mesma entrevista sobre esse projeto, onde ele completa dizendo o seguinte, abre aspas: contratamos um assessor financeiro, que é o BTG Pactual, que é um banco, né, que vai conduzir as operações. E estamos no momento em que a gente busca acessar os investidores para ver com quem vamos fazer o negócio, né? Disse então nesse trecho da entrevista que, em resumo, se trata dessa parte da venda, né, da sociedade que ficaria com o Flamengo, que essa quantia seria mais do que suficiente para a compra, né, desse terreno e construir o estádio, onde o Paulo Henrique ainda completa dizendo o seguinte: pode gerar um valor mais do que suficiente para a compra do terreno e também a construção do seu próprio estádio, que nós que estamos buscando esse sócio, que além do processo de venda da parte da nação, né, que garantiria dinheiro suficiente para o Flamengo, a gente também tem o interesse de ter o Name Rights, revelou então aí o Paulo Henrique, que seria a venda por parte das contas acessadas por flamenguistas e criadas no Banco BRB, que só para você ter uma ideia, até mesmo do tamanho da torcida do Flamengo, né? Esse valor que foi agregado e essas contas ativas, basicamente você vendendo essa cota, por exemplo, seja para o BRB ou para outro banco, uma instituição financeira, o valor seria suficiente para a compra de um terreno e construção de estádio, cara, é inacreditável. E é interessante ver também a importância de alguns parceiros como esse.
essa área financeira é difícil você ter longe, né, dos clubes, ainda mais do Flamengo, que tem esse potencial midiático muito grande, e não é uma parceria que tem 10 anos não, né? Imagina isso aí para um longo prazo, certamente poderia ser bem interessante. E lembrando, né, o estádio do Flamengo poderia também ter o name rights do Banco BRB. Então, seja Arena Rubro-Negra BRB, ou não sei qual que seria o nome do estádio, deixe sugestões aqui embaixo que eu quero saber o que vocês têm a dizer. Bom, falando um pouco mais sobre a expectativa de público, né, para esse novo estádio e também daquele terreno no gasômetro da Caixa e tudo mais, temos algumas atualizações importantes. Primeiro, sobre o Landim, que num jogo contra o Atlético Paranaense, né, ele falou que a expectativa era do Flamengo ter um estádio para mais de 100 mil pessoas, que é algo que, assim, no Brasil, um estádio ser construído do zero, geralmente a metade disso já está de bom tamanho, né, 50, 40 mil, 38 mil, mas eu concordo também que para o Flamengo não compensa você sair do Maracanã, ter esse trabalho todo para fazer um estádio de até 65 mil torcedores, 55 mil ali, não faz muito sentido, porque se for para ser, tem que ter uma capacidade de público maior. Então eu concordo completamente. Beleza, se for ali 68 mil, 75, tudo bem, já é um bom passo. Até porque você tendo um estádio próprio, você ganha muito mais do que jogando no Maracanã. Mas igual o Corinthians, por exemplo, fazendo um estádio para, num jogo ali cheio 32, 38 mil pessoas no melhor dos cenários, é muito pequeno realmente. E acho que uns 100 mil torcedores é difícil chegar, mas se for perto disso, 80 mil, 90, ou até mesmo 100, certamente aumentaria bastante, né, o potencial de faturamento do clube. Bom, falando um pouco sobre esse terreno no gasômetro, tivemos algumas atualizações que eu vou deixar aqui para vocês então. No caso, a fala, no caso aí da presidente da Caixa Econômica Federal, em entrevista à Jovem Pan, onde a Daniela Marques revelou que pediu estudos ao presidente Landim sobre a questão da viabilidade desse projeto, que a Caixa, que é proprietária desse local, né? Que ele falou o seguinte, o Flamengo quer construir um estádio na região do gasômetro, do Porto Maravilha, e a Caixa administra e faz a gestão de um fundo imobiliário que é proprietário daquele terreno. E existe esse interesse no Flamengo de estar fazendo uma transição imobiliária para que a gente venda o terreno para eles construírem então esse estádio. Já que o primeiro passo é se acertar em relação ao terreno para o estádio, que a prioridade então atual, né, seria essa área então do gasômetro no centro do Rio de Janeiro, que pertence a esse fundo de Porto Maravilha. Não seria uma situação fácil, né, se você for parar para pensar, até porque teria que ter essa troca. O Flamengo então que tem uma região de mais de 40 apartamentos na Zona Sul, construídos em uma antiga propriedade do clube, avaliados em mais de 160 milhões de reais. Há ainda a possibilidade então de venda dos direitos para a Liga e da venda do banco, né, em parceria com o BRB, embora ambos sejam hipóteses atualmente, a maior chance seria justamente por fazer essa troca. A Caixa cedendo esse terreno no centro do gasômetro para a construção do estádio do Flamengo, e em troca o Flamengo, que tem essa propriedade com mais de 40, né, melhor dizendo, apartamentos na Zona Sul, que teriam um valor próximo de 160 milhões, teria essa troca. Então certamente poderia sim ser uma alternativa essa fusão, podemos dizer assim, né, entre a Caixa e o Flamengo, mesmo com uma parceria com outro banco, o Banco BRB. Bom, em entrevista ao Mauro César aqui no YouTube, até o presidente Landim afirmou que mantém o interesse nessa concessão do Maracanã e que poderia ser tocado em paralelo a isso o projeto de construção do estádio, que quando foi questionado se poderia ficar no Maracanã, conseguindo essa licitação, e depois romper pelo novo estádio, ele afirmou que hipoteticamente sim, até porque, né, o estádio próprio demoraria muitos anos para ser construído, então pode ser que o Flamengo renove por mais alguns anos, né, jogando no Maracanã, e enquanto isso vai fazendo esse projeto de construção do seu estádio próprio. Eu acho que está certo, e tendo essas duas alternativas, certamente poderia ser uma boa opção, até porque não seria, nunca mais iria jogar no Maracanã, não. Com certeza o estádio do Flamengo, sendo uma arena multiuso, teria algumas datas que iria dar show e tudo mais, ou para voltar a alguns jogos no Maracanã, poderia sim ser uma opção, e quero saber o que você tem a dizer sobre isso aqui no espaço para comentários.